Oi, eu sou a Gabi Terreiro e esse é o primeiro episódio do Podpackers, o podcast da Worldpackers que nasceu para te ajudar a ter coragem para viajar, sair do lugar comum e viver experiências que realmente te transformam. Aqui a gente fala sobre viradas de chave e tudo que a viagem ensina quando ela deixa de ser só uma viagem. Em cada episódio, a gente conversa com pessoas que viveram experiências transformadoras pelo mundo e que toparam dividir o que aprenderam no caminho. Hoje, a gente vai falar sobre como a liberdade de viajar solo muda a vida das pessoas, principalmente das mulheres. E para isso, a gente convidou a Isa Duarte, que trocou a clássica rotina paulistana, aquele trabalho CLT, horário fixo, aquele roteiro de vida que a sociedade espera que a gente siga, por um outro caminho. Então, por favor, recebam a Isa Duarte. Oi! Nossa, é um prazer estar aqui. É um prazer ter sido convidada para esse primeiro episódio, justamente porque eu uso a Worldpackers, eu faço voluntariado pela Worldpackers há quase 2 anos. Então, genuinamente, estou muito feliz de estar aqui, de contar minha experiência e de incentivar milhares de mulheres que espero que estejam assistindo. Que demais. Isa, então, para começar, para quem está te conhecendo agora, se a gente se encontrasse aí numa trilha ou compartilhando um café em algum lugar do mundo, como que você se apresentaria? Essa pergunta é muito profunda. Eu acho, sinceramente, eu acho que a gente sempre tem o que se conhecer. Cada vez mais, né? Do resto da nossa vida, a gente sempre vai se conhecer. Eu me apresento de formas diferentes ao longo da minha vida. Eu acho que hoje em dia eu me apresentaria como uma pessoa apaixonada pela vida. Eu acho que a gente esquece de falar sobre isso quando a gente está se apresentando, né? A gente fala muito sobre de onde a gente é, quantos a gente tem, mas eu acho que a gente não fala sobre tanto as nossas paixões. Eu acho que eu falaria, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Eu me descobri viajando, eu me descobri numa comunidade que eu sinto que faz parte de quem eu sou. Eu me descobri estando com pessoas que pensam e falam a minha língua, não sendo necessariamente português. Eu sou uma pessoa muito entusiasta com as coisas. Eu sou nômade, então eu tô sempre me mudando, não consigo ficar num lugar fixo por muito tempo. E eu me apresentaria, acho que eu falaria que eu sempre topo uma aventura, independente de qualquer situação. Gosto de dizer sim pra vida. Que lindo. Amei isso que você falou, que a gente se apresenta de formas diferentes ao longo da vida, porque é isso, a gente vai realmente mudando. Eu nunca tinha parado para pensar. Mudando muito. Exato. Bom, antes de viajar sozinha, começar a entrar nessa comunidade, tudo isso que você trouxe, como que era a sua relação com liberdade e as escolhas do dia a dia? Tipo, você trabalhava como CLT em São Paulo, certo? Isso. Me conta mais dessa relação liberdade e a vida que você tinha trabalhando como CLT em São Paulo. Eu não tinha liberdade, né? Nessa palavra, nessa rotina que a gente tinha, porque eu acho que é o que a gente estava conversando, né? É o CLT e a rotina que todo mundo espera que a gente tenha. Então, eu acordava cedo, eu saía de casa cedo, eu demorava 2 horas para chegar no meu trabalho, então eu passava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, só em transporte público. Eu chegava, eu trabalhava, depois eu tinha que voltar para casa, eu chegava super cansada, não tinha energia para fazer nada, para depois dormir, acordar no outro dia e repetir novamente o ciclo. E a liberdade que eu tinha era o final de semana, que geralmente eu usava para encher a minha cara e fugir da minha realidade, sendo bem sincera. E as férias que eu tirava a cada 1 ano, né? Que a gente tem as férias aí de direito CLT, que eu tirava para viajar, viajava com os meus pais. E eu acho que essa era a sensação de liberdade que a gente aprende a ter, né? Tipo assim, vamos viver esses 11 meses para nesse 1 mês de férias você conseguir poder sair da sua realidade, conhecer outra coisa. E aí era uma coisa que já não tava mais cabendo para mim, assim, tipo, pô, eu tô trabalhando tanto. E esse aqui é o único momento que eu consigo ter essa paz. Porque você não consegue fazer tanta coisa no final de semana se você tem essa rotina de trabalho presencial. Não dava para você sair e ir muito longe. E também chega uma hora que você tá tão esgotado mentalmente que você não tem a energia para fazer uma viagem no final de semana, por exemplo. Então eu guardava esse 1 mês de férias, que eu nem viajava 1 mês, né? Eu viajava aqui 1 semana. E ali era um momento que eu era muito tranquila, assim, muito feliz, muito leve. E aí, hoje eu vejo que liberdade é ter tempo, né? Querendo ou não. Porque, assim, hoje eu vejo que liberdade é sinônimo de tempo. Tempo é uma coisa que a gente
não consegue comprar e não volta. Então, hoje, o fato de eu ter esse privilégio de ter um tempo, de ter um trabalho remoto, ou não, né? Já me virei de diversas formas, mas saber que eu consigo estar em vários lugares e que eu tenho tempo para poder conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas e não me amarrar mais em estar em um lugar fixo por causa do trabalho, por causa da rotina, isso para mim é liberdade de hoje. Eu acho que esse foi o conceito que mudou para mim. Que eu acho que antes eu via liberdade como, sei lá, tirar férias, ficar livre. Hoje eu entendo que liberdade de verdade é ter tempo. Eu acho que quem tem tempo é livre. Caraca, muito boa essa diferença que você conseguiu ver depois de ter esse ponto de virada, né, na sua vida, depois Sim. de ter esse perceber, cara, não tenho tempo para isso, ou mesmo que tivesse tempo, como você trouxe, sei lá, no final de semana, tô cansada, passei a semana inteira fazendo tal coisa, ter essa ressignificação do que é verdade para você, dependendo do ambiente que você tá, né? Cara, para mim, assim, eu falando como hoje em dia, para você conhecer também quem é Gabriela Terreiro. Eu sou nômade também, hoje em dia, eu trabalho como CLT na Woodpeckers, mas é um trabalho remoto, então eu tenho Ai, mais que gostoso. Já opção. tem essa flexibilidade, né, maior. Sim. Exato. Eu sinto que antes, assim, liberdade para mim era muito mais, tinha muito a ver com não ter obrigação. Então, tipo, liberdade para mim era tipo assim, eu posso ir, eu posso voltar, enfim, não ter obrigação, mas depois de viajar sozinha, eu acho que a minha noção de liberdade mudou um pouco, porque eu acho que hoje ela está muito mais ligada a ter responsabilidade pelas minhas escolhas, porque eu acho que quando você está sozinha, você não tem com quem dividir decisão, não tem com quem dividir consequências se alguma coisa dá errado, foi você que escolheu, tipo, você é meio que responsável pelas coisas que você faz quando você tá sozinha. E isso é um pouco até desconfortável no começo, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito potente. Que eu acho É que. desconfortável no começo, mas depois é uma delícia. Eu gosto de ver desse ângulo assim, tipo assim, caraca, eu posso escolher o que eu vou fazer amanhã. Eu posso decidir aonde que eu vou estar mês que vem. Eu posso escolher o que eu vou fazer daqui 2 horas, para onde eu vou. Eu posso escolher com quem eu quero ficar, com quem eu não quero ficar. Isso é uma delícia. Eu acho que antes, quando eu comecei nessa vida nômade, pesava um pouco. Porque eu ficava tipo assim, caraca, onde é que eu vou estar mês que vem? Como é que eu vou fazer mês que vem? Com quem que eu vou trabalhar mês que vem? E hoje eu acho que eu vejo assim, tipo, o que me aguarda na semana que vem? Eu não sei. O que me aguarda daqui 5 meses? Eu não sei. Eu quero descobrir. Eu acho que eu vejo isso como uma delícia. E é uma delícia de quem é livre. E hoje eu vejo, se eu tenho esse tempo e esse privilégio de decidir o que eu quero fazer com o meu tempo, isso é liberdade. Hoje eu vejo. E nem necessariamente está relacionado com ter dinheiro ou não. Porque eu acho que a gente também cresce nesse pensamento, principalmente de grandes capitais, né? Como São Paulo, que você precisa ter muito dinheiro para você conseguir ter uma estabilidade, e é isso que vai te trazer a liberdade. E pode ser que sim, para algumas pessoas. Eu acho que cada um tem que ter a sua filosofia de vida. Mas a partir do momento que esse trabalho que você tem, que te traz tanto dinheiro, te tira muito tempo, será que você tem realmente muita liberdade? Isso que eu comecei a pensar. Porque, tipo, eu tinha pouquíssimas horas livres na semana. E só aquele mês ali que eu conseguia me desligar e tirar férias. E eu nem conseguia viajar o mês inteiro, porque eu também não conseguia nem pagar, né? Por essa viagem, justamente porque na época eu nem descobria tantos fatores que faziam economizar como eu sei hoje. Então era tipo assim, legal, eu tenho uma estabilidade, né? Que de fato a CLT te dá. E tô conseguindo construir minha carreira e tudo, mas eu não tenho o tempo para conhecer o que eu quero conhecer, para onde eu quero ir. Aí essa vida começou a fazer um pouco menos de sentido para mim. Por que você acha que a ideia de viajar sozinha, assim, assusta muito, principalmente as mulheres? Ai, Gabi, primeiramente, é muito difícil ser mulher nesse mundo. Começa que assim, se você é homem, você já é privilegiado por ser homem. Ponto. Para mulher, tudo vai ser mais difícil. Coisas que homens não pensam que eles precisam fazer pela segurança deles, a gente precisa pensar. Então, para a mulher é mais difícil sair e ir até a esquina e voltar segura para casa do que para um homem. Já começa aí. Sim. Outra coisa também, outro fator. A gente é carregada de notícia negativa sobre as coisas que acontecem
e os crimes que acontecem com as mulheres. Eu sei que eles acontecem, eu sei. Mas eu também acho que é uma escolha a gente ficar sabendo disso o tempo todo ou não. Minha avó, por exemplo, fica com a casa o dia inteiro no Datena. Eu falo pra ela, pra quê? Você fica o tempo todo vendo essas notícias de como o mundo é ruim. Não te dá vontade de sair de casa. Você fica com medo de sair da sua própria casa. Sim. E aí tem toda essa bolha. Ser mulher é difícil. A gente é noticiado o tempo todo das tragédias que acontecem com as mulheres, porque ser mulher é difícil. Então, viajar sozinha vai ser uma coisa difícil também. É perigoso. O mundo é perigoso. De fato, ele é perigoso. Tem gente muito ruim por aí também. Só que eu acho que se você eu penso comigo, né? Se eu pensar nisso, se eu pensar só nas pessoas ruins e só nas coisas ruins que acontecem, eu não faço nada. Por quê? O tanto de coisa que a gente vê que acontece dentro de casa, vamos lá, né? Eu acho que eu gosto de pensar que eu tenho esse medo e eu quero que ele me proteja, eu quero que ele me faça ficar atenta, eu quero que ele aumente a minha intuição, mas eu não quero que ele me impeça de fazer o que eu quero fazer. Porque senão, putz, eu vou passar minha vida inteira vivendo aqui na minha bolha, na minha casa, com medo de alguma coisa acontecer fora, sendo que venhamos e convenhamos, né? São Paulo também não é uma cidade segura para ninguém. Então, eu acho que vindo de uma cidade que já é perigosa, eu já tinha uma boa base das coisas que aconteciam no mundo. Eu acho que é mais difícil para uma pessoa que sai de um interior perfeito, sossegado, talvez seja um processo um pouco mais difícil. Para uma pessoa que já é de uma cidade grande, que já está acostumada com muita coisa ruim que você vê o tempo todo, já não é tanta novidade que acontece que você vê por aí. E também te faz ficar mais ligeira com as coisas que acontecem, com as pessoas que você conhece. Então, sim, é difícil para a mulher viajar sozinha, por esses fatores que eu falei. E também tem um outro fator, né? Culturalmente falando, ser uma mulher sozinha é ruim, né? Quantas vezes que eu viajando, eu escutava, é só você? Ah, mas tá sozinha? Visto de uma coisa, uma conotação triste, sabe? Daí eu ficava, sim, sou eu. Estou sozinha. Sim. Foi escolha minha. Então tem tudo isso, porque as minhas seguidoras, elas me relatam o medo, a vergonha, isso rola muito, né? De tipo, nossa, tô sozinha, o que vão pensar de mim? Uhum. E essa insegurança, né? De não saber lidar, de ser sempre essa coisa da cultura, de tipo assim, a mulher depende do homem, a mulher precisa de um homem. E aí trava, tudo isso trava. São várias barreiras que travam. E eu vejo que isso é uma coisa cultural muito do Brasil também. Porque quando eu viajei para a Argentina, que eu tive contato com mulheres de outras culturas, da Europa e até de outros países da América Latina, eu vejo que elas têm muito menos tabu com isso do que a gente. Tipo, de estar sozinha. Tipo, as meninas da Europa, por exemplo, é muito comum ver as meninas da Europa fazendo mochilão. Isso é muito menos tabu lá do que aqui. Hoje, quando eu falo que eu viajo sozinha, eu vejo ainda como um tabu, né? Principalmente a galera mais velha, né? Tipo assim, por quê? Por que você faz isso? Pô, eu quero, velho. Exato. Agora não. Não, eu acho que lá fora é uma coisa um pouco melhor vista, assim. Então, eu acho que é uma coisa que são camadas e camadas, né? Que a gente tem que trabalhar muito ainda para conseguirem normalizar isso. E foi muito, muito por isso também que eu criei meu perfil, né? Que eu queria tentar não deixar um tanto tabu, uma coisa que não deveria ter tabu. E eu espero que daqui a uns anos seja mais normalizado. Você acha que existe também um pouco de medo da solidão, assim? Demais. Nossa, demais. Porque é isso, a gente é criado. Eu tenho várias teorias sobre isso, né? Mas a gente é criado, muito nessa cultura ocidental também que a gente vive, a entender que a gente precisa ter uma família, né? Que a gente precisa formar a nossa família, que a gente precisa se casar, que a gente precisa ter filhos. Então, quando uma mulher escolhe estar sozinha, né? Estar sozinha por escolha, tem essa barreira cultural também, né? Tipo, uma do que os outros vão pensar, e de não saber lidar com a sua própria companhia, justamente porque eu cresci entendendo que eu preciso dos outros para conseguir ser feliz, sabe? Sim. Eu tive essa sorte, assim, esse privilégio, porque eu sou filha única, e os meus pais sempre me criaram para ser muito independente. Tipo assim, você tem que ir sozinha mesmo, você não tem que ficar dependendo de ninguém. Mas eu sei que a gente não tem essa criação, isso não é normal aqui no Brasil, né? Então tem tudo isso também. Estar sozinha, lidar com a sua própria companhia, ainda é muito difícil para muitas mulheres. Você vê que assim, para um homem é muito mais fácil, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito ainda. Muito mesmo. Porque existe a solidão e a solitude, né?
O fato de você... É bem tênue, né? Inclusive. Muito. E viajar sozinha foi uma coisa que me ajudou muito também, porque Gabi, eu tive 3 relacionamentos em 3 anos. Eu não conseguia ficar sozinha. Eu pulava de um namoro para um outro porque eu precisava ter alguém no meu lado, sabe? E isso é bizarro hoje, imaginar hoje a pessoa que eu sou hoje, assim. Mas depois que eu comecei a viver sozinha e conhecer pessoas e entender que eu sou capaz de fazer muita coisa sozinha, e, putz, nossa, minha companhia é do caralho, nossa, eu amo minha companhia, velho. Estar sozinha, sabe? Ir para um lugar, levar um livro, ficar só eu ali, admirar a paisagem, ver a vida, é um negócio que eu amo fazer. Só que eu tive que ir trabalhando isso com essas viagens. Isso é uma coisa que eu falo para todas as mulheres que eu conheço. Você precisa fazer uma viagem sozinha na sua vida, mano. É um divisor de águas, assim. Existe uma mulher antes de viajar sozinha, uma mulher que depois de viajar sozinha, né? Porque assim, muda a sua perspectiva, muda a sua cabeça, muda a sua confiança, muda a sua coragem. E tudo isso, tipo, uma mulher confiante, gente, não precisa de mais nada, sabe? E aí eu comecei a aprender a lidar com a minha solitude estando sozinha. Nossa, os primeiros momentos foram muito difíceis. Tipo, eu me lembro, a primeira viagem sozinha que eu fui para Natal, né? Tá. Eu fui para Natal, fiz um mochilão de 25 dias pelo Nordeste. E eu comecei em Natal. E eu não tinha ideia, não tinha nada. Eu fui com uma mala de 23 quilos, essa coisa que eu nem faria mais hoje. Fui com uma malona de 23 quilos, eu reservei um outro no rosto, na puta que pariu, que eu também não manjava de localização. E aí, no primeiro dia, eu já me que não tinha ninguém no rosto, inclusive, tipo, só tinha eu. Pra mim foi caótico, porque eu fui pra conhecer gente, né? Daí eu já comecei a ficar, caralho, o que tá acontecendo? Eu me instalei no rosto, eu botei um biquíni e falei, vou conhecer a praia. E aí eu cheguei até a praia e eu sentei e eu tava completamente sozinha. Eu lembro daquela sensação até hoje, assim, que eu olhei e falei, nossa, não é que eu tô sozinha mesmo? O que eu vou fazer agora? Eu ficava olhando assim, eu tenho um vídeo que eu gravei desse momento, que eu olhava assim e ficava assim, o que eu vou fazer agora? Porque a gente não tem um script para isso, né? A gente não tá acostumado. Esse dia foi difícil, esse dia eu chorei. Esse dia eu chorei um pouquinho. Eu acho que eu me senti muito solitária, não vou mentir, não. É porque é a primeira vez também, né? Eu acho que a primeira vez que qualquer coisa vai fazer é a vez mais difícil de todas. E aí, exato. Viajar sozinha, com ter seus momentos sozinha, com solitude. Então, acho que foi um choque, assim, pra você, né? Tipo, foi o que você falou, cara, sentei aqui, tô sozinha, e agora? Tipo, é a primeira vez que você tinha sentido aquilo. Então, é normal você chorar, você ter esse estranhamento, mas a cada vez que você fez, foi ficando mais fácil, não foi? Foi, não, e foi ótimo. Eu lembro que nesse dia ainda choveu. Depois de tudo isso. Eu falei, cara, porra, eu tive que voltar pro hostel toda molhada de chuva, pensando, nossa, que merda de ideia foi essa de vir sozinha pra cá. Mas depois depois que eu saí de Natal, eu fui pra João Pessoa. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu cheguei no hostel cheio de gente. E na primeira noite eu conheci muita gente massa, tive trocas que eu me lembro até hoje. E aí ali foi tipo assim, gostei da experiência. E aí comecei a me familiarizar com a minha companhia e fui construindo. Hoje é inegociável, assim. Eu quero ter meu momento sozinha, não há gente que chegue junto, que eu não quero, me afasto, fico na minha e amo o momento sozinha, mas foi uma construção. E eu acho que a gente precisa se dar esse tempo também, né, meu? Nada que a gente fizer de primeira também vai ser maravilhoso. Eu falo para as meninas que me seguem, né, que essas orientações, eu falo assim, vão ter momentos que você vai se sentir muito solitária, isso vai acontecer. Só que eu não quero que você baseie toda a sua viagem, toda a sua experiência naquele momento ali, sabe? E isso vai te fazer driblar esses sentimentos e vai te fazer ficar muito mais forte em relação a isso também. Que é isso, eu acho que a linha entre solidão e solitude, ela é muito fina, né? É muito fácil você escorregar entre, tipo, quero ficar sozinha, ou tipo, nossa, queria uma companhia. E eu acho que é normal a gente também sentir vontade de ter companhia, às vezes, quando a gente tá sozinha. A gente sim. a gente tem desejo. São seres humanos, né? Exato, seres mas humanos, os dois, são criados assim, sim. O que você acha que muda quando você percebe que você pode se virar sozinha num lugar desconhecido? Tipo, o que muda em você como pessoa? Nossa, isso, eu acho que
Foi o que eu falo, né? A gente vai se descobrindo ao longo do tempo, né? E a cada viagem que eu faço é uma descoberta nova. E eu viajei o Brasil inteiro, vai, o Brasil é gigante, né? Mas eu viajei por 10 estados do Brasil, todos voluntariando, inclusive. Foi bastante coisa, conheci bastante coisa. E recentemente eu fui para a Argentina. Então eu tive essa experiência cultural em outro país. E, meu, eu lembro até, eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu me virei em uma rodoviária em Buenos Aires, a rodoviária assim, ó, um quilombo aquela rodoviária, uma bagunça, não tinha painel, era cheia, eu tinha que pegar meu ônibus, tava com medo de perder meu ônibus, e eu tava toda confusa com o idioma ainda, ninguém me ajudava, eu tava tipo assim, caralho, o que tá acontecendo aqui? Eu consegui pegar o meu ônibus e eu fui até o destino, eu lembro que eu cheguei lá, fui pra Córdoba, falei assim, nossa, eu sou muito foda. E eu acho que isso aumenta muito a confiança da mulher, porque você perceber que você consegue se virar sem depender de ninguém para te ajudar, te traz uma confiança do tipo, eu faço o que eu quiser fazer, mano. Hoje não existe nada que eu olhe e que eu falo, isso eu não vou conseguir fazer. Nada, assim. Em comparação à Isabela de 3 anos atrás, que tinha metas, objetivos de conhecer lugares, de ter essas experiências que eu ficava assim, ai, mas. Ai, não sei. Hoje não. Hoje eu falo, hoje eu olho para qualquer experiência, para qualquer lugar, para qualquer oportunidade, e eu sei que eu vou conseguir dar conta, sabe? E é isso que me deu também o fato de viajar solo, né? Aumenta muito a confiança de uma mulher. E a gente precisa de confiança, Gabi. Sabe, é muito fácil destruir a confiança de uma mulher hoje em dia. É muito bombardeio de informação, de rede social. É muita pressão em cima da mulher. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. A gente precisa trabalhar essa confiança. E viajar solo é uma das coisas que traz isso, naturalmente, sabe? Eu amo. Amo falar sobre isso. Além da viagem, traz para a gente, né? Então, você muda Exato. a forma como você mede a própria capacidade, mas para Uhum. além dessas situações, tipo da rodoviária que você trouxe, tipo, para você mesmo no dia a dia, né? Sim. Tipo, você não nada é impossível. Não existe nada que eu olhe e que eu falo, eu não sou capaz de fazer isso. Tipo assim, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Por que eu não vou conseguir fazer? Gente, eu consigo fazer tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. E é isso que traz essa confiança. É muito importante. Ter confiança é muito importante, ainda mais sendo mulher. É tipo assim, é claro que eu vou conseguir fazer isso, eu já me enfiei em sei lá onde, Gente, já passei e, por sei lá o quê, isso aqui eu sei lidar. e às vezes as pessoas que estão ao meu redor me lembram disso também. Quando começa a dar uma certa dúvida, às vezes minha mãe fala, Isabela, onde você já se enfiou? Tá com medo disso? Eu falo, é verdade, você tem razão. Então a gente precisa disso, a gente precisa desse empurrão que às vezes vem de dentro, né? E eu acho também, eu brinco que às vezes é um estalo, sabe? Ao longo dessa jornada viajando solo, eu tive vários desses estalos, assim. E um desses estalos foi justamente quando eu cheguei em Córdoba, porque eu falei, mano, eu sou muito foda, velho. Eu me virei numa rodoviária em outra língua, entendendo nada, em outro sistema, e eu consegui chegar onde eu quis chegar aqui. Foi um estalo que deu, eu falei, olha só, fala dela. Ele fala dela. Não fala dela, não. Você falou que você conheceu mais de 10 estados do Brasil e foi a maioria voluntariando. Eu queria saber em que momento que o voluntariado entrou como essa forma de continuar viajando e aprofundando essa liberdade que a gente vem falando. Eu ouvi dizer do voluntariado quando eu fiz meu primeiro mochilão pelo Nordeste, que foi esse mochilão que mudou a minha vida. Eu nem chamo de mochilão, né? Eu tava com uma mala de 23 quilos, né? Meu malão. Que eu fiz essa viagem, né? E eu me lembro onde eu tava, essas coisas marcam, é incrível, né? Eu tava em Recife, eu tava no hostel chamado Cosmopolitan Hostel, e lá eu fiz amizade com todos os voluntários. E eu não sabia o que era voluntário na época. Eu tava de turista, né? Eu tinha reservado o hostel e tudo. E eles, tipo, falando que eles estavam voluntariando, que pra onde que eles iam depois. Hoje em dia é uma conversa entre a comunidade de viajantes que é muito comum, né? Tipo assim, pra onde que você vai depois? E depois? E ninguém se assusta com os planos, né? Tipo assim, eu vou pra Amazônia e depois eu vou pra Colômbia, foda-se. Ninguém fala assim, nossa, Colômbia. Não, não rola esse negócio, né? Daí eu tava lá em Recife, eu escutava eles conversando. Não, vou ficar aqui, vou juntar uma grana. Daí eu escolhi o voluntariado em não sei aonde. Daí eu ficava assim, o que é isso? Esse voluntariado aí. E aí eu lembro que começou a me acender um negocinho, né? E aí eu conversei com os dois voluntários,
que eles eram da recepção, e eles estavam, né, se revezando lá na recepção. E eu perguntei, gente, o que vocês estão fazendo? E aí eles me explicaram, isso aqui é um voluntariado, a gente troca trabalho por um lugar para ficar, daí que a gente pode ficar tipo, né, de graça, né, em troca do trabalho. Aí a gente tem esse café da manhã aqui, aí a gente tem que fazer isso, isso e isso, com esses horários, né? Eu fiz assim, falei, olha, parece interessante, né? Onde é que vocês conseguiram? Daí eles me falaram da plataforma. E aí isso ficou na minha cabeça. Isso foi tipo setembro de 2024, de 2023. De setembro de 23 até agosto de 24, que foi quando eu tomei a decisão de me demitir, eu não parava de pensar nisso. Eu entrava na plataforma, eu via as vagas, e eu ficava assim, gente, eu quero fazer isso. Eu quero uma vida diferente. Eu quero experimentar fazer uma recepção, eu quero experimentar fazer um mural, eu quero aprender sobre permacultura. Eu quero aprender, tipo, começou a entrar na minha cabeça e eu tinha essas trocas com a galera que viajava, porque eu fiquei amiga, né, da galera. E eles me falaram as experiências que eles tinham e os lugares que eles passaram. E eu ficava tipo assim, eu quero isso pra mim. E eu lembro que o primeiro voluntariado que eu fiz, eu nem tinha me demitido ainda. Eu vi a vaga, eu coloquei a vaga, eu coloquei a data lá que eu queria, eu lembro que era tipo assim, 23 de agosto, assim, e isso era tipo abril, sabe? E eu sabia que eu ia sair. E aí no dia 16 de agosto eu saí. E quando você foi pro voluntariado? O voluntariado era 23 de agosto. Nossa, foi tipo na semana seguinte. Foi. Foi tipo, eu tava muito cansada já. E eu acho que como eu trabalhei nessa mesma empresa por 4 anos, né? E já tinha dado. Hoje eu percebi que eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Eu acho que o ser humano não foi feito para isso. Eu acho que, inclusive, isso limita muito o ser humano. E eu percebi que eu tava, tipo assim, já não tinha mais aquela paixão que eu tinha no começo, sabe? Então tava muito estressante. Esses últimos meses foram muito estressantes. E eu lembro que o dia que eu saí, nossa, mano, no dia eu acordei assim, o que eu vou fazer na minha vida agora? Não sei. Eu sei que semana que vem pra Ubatuba, que eu tenho voluntariado. E eu fiquei lá 2 meses. 2 meses? 2 meses. Caraca, que delícia. E olha a troca, né? Tipo, a mudança de vida que você teve drástica de uma semana para outra. Assim. Nossa, demais, assim. Só que meus pais, eles me falam que eu sempre fui assim, tipo, decidi, acabou, chega, deu. E aí foi bem 80, né? Eu tava vivendo no 80 e fui pro 8. E, nossa, foi uma experiência diferente. Hoje, depois de ter feito vários voluntariados, eu vejo que aquele primeiro voluntariado não foi tão legal. Mas por coisas que aconteceram, né? Que acontecem. Mas depois que eu fiz outros, eu tive outras experiências que, nossa, eu tive experiências que foram incríveis. E mesmo assim, por ter sido a primeira experiência, por ter sido tão assim, fora da minha bolha, eu amei na época. Tipo, foi muito diferente para mim. Foi uma rotina que eu não sabia, tudo era novo, sabe? E eu convivia com a galera que já tava ali, já tinha um tempão, já tava na estrada, já tinha um tempão. Daí tive várias trocas e isso me dava mais gás, assim, para continuar nessa, sabe? E tô até hoje, né? E não vai mudar, não me vejo parando, não. É. O que você acha que uma experiência com a Worldpackers muda nessa forma de viajar sozinha? Eu acho que é uma segurança legal, porque você tá indo para um lugar avaliado, você tá indo para um lugar, né, que existe, você viu que pessoas já viveram aquela experiência, sobretudo mulheres. Eu acho que te dá uma segurança também de saber que você não estará sozinha, porque existe muito esse medo também das mulheres, né? Eu não quero ficar sozinha, e é super entendível isso. Também não queria ficar sozinha na primeira viagem que eu fiz. E é saber que você vai chegar lá, vão ter outras pessoas, vão ter pessoas que também gostam do que você gosta. Acho muito seguro também. O fato da plataforma traz a segurança, traz o sentimento de não estar sozinha, traz as possibilidades que você tem quanto viajante, né? Porque existem muitas possibilidades. E acho que tudo isso é muito importante para a primeira viagem sozinha. Isso, inclusive, é uma coisa que eu recomendo para muita gente que me segue e que tem vontade de ver sozinha e fala, nossa, não sei por onde começar, eu queria ir para a Europa, tipo assim, mas não consigo ter essa grana. Eu falo, cara, tem uma possibilidade que é maravilhosa, é o voluntariado, que você vai conhecer gente, você vai viver experiências diferentes, vai aprender a fazer coisas que você não sabe fazer. Isso é maravilhoso, gente. Sai assim, expande a sua bolha, sabe? Sim. Você acha que para quem quer viajar sozinho, então, mas sente
um pouco de insegurança, você acha que o voluntariado ele pode ser um bom primeiro passo, então? Sim, porque foi o meu também, né? Quando eu decidi mesmo viver essa vida, foi o voluntariado, né? Eu queria muito tentar uma coisa nova, sair de fato da minha bolha, viver uma experiência local, né? Porque isso é muito diferente, voluntariar, cara, nossa, é muito legal. E me trouxe experiências tão boas que eu quero que as pessoas vivam isso também. Acho que por isso que eu fiz tanto. Mas o voluntariado é uma boa. É porque eu acho que quando você vai voluntariar, e pelo fato de você estar mais segura nisso, tudo isso que eu falei, isso já te dá uma base para entender que viajar sozinha não é tão ruim assim. Entendi. E aí talvez depois você consiga fazer por conta, né? Enfim. Mas é legal como o primeiro passo. Eu gosto. Bom, então, partindo para o fechamento do episódio, eu queria saber se você pudesse voltar no tempo e aí falar com aquela Isa que trabalhava em São Paulo, trabalhava CLT aí em São Paulo, ainda não conhecia o mundo, ainda não tinha viajado sozinha. O que você diria para aquela Isa? Nossa. Eu acho que na época eu tinha muito medo de sair do trilho. Tipo assim, eu tinha a vida muito estruturada, sabe? Eu fiz tudo que me mandaram fazer. Fiz a faculdade, eu entrei na empresa, eu prosperei na empresa, eu comprei um apartamento financiado, eu fiz tudo que esperavam, assim, da gente. E eu tinha planos, assim, para 10, 15, 20 anos, assim, sabe? Tinha sonhos muito diferentes do que eu tenho hoje. E eu tinha muito medo de sair disso e não saber o que ia acontecer, de ficar perdida. Então, eu acho que hoje eu diria, tipo assim, se arrisca, sai da sua bolha. Tem tanta coisa a mais pra você ver aí fora dessa cidade. Que hoje, inclusive, é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Tipo, mas eu tenho medo de sair daqui, tá tudo tão confortável. E de fato é confortável mesmo, mas assim, querendo ou não, a zona de conforto nunca vai te dar tantas experiências, histórias, memórias, sabe? Então, é que eu falaria isso pra ela, assim, não tem medo não. Cara, você vai aprender a fazer tanta coisa que você nem sabe que existe. Você vai se descobrir de maneiras, você vai se sentir empoderada de formas que você nunca se sentiu antes. Então, saia. Saia dessa caixa que eu sei que você tá com medo de sair. Isso era uma coisa que eu gostaria de ter escutado e que ninguém me falou, né? Então, por isso que acho que foi muito difícil. Não tive esse apoio de ninguém, assim, de tipo, eu ouvi o contrário, né? Você tem certeza do que você vai fazer? Ó, esperta. Vai largar Depois, tudo que construiu? tem certeza? Minha chefe, minha ex-chefe falava muito isso. Tem certeza? Ó, você é tão nova. Esse é o momento que você tem que estar construindo isso. E eu ficava, tipo, pensando, mas justamente eu sou muito nova. Gente, estou no auge do colágeno. Eu preciso viver. Preciso viver tudo que eu tenho para viver. Entendeu? Então, hoje eu acho que eu falaria isso para ela hoje. E é o que eu falo muito para as meninas que me falam, né? Que tem esse medo. Cara, você vai se descobrir de formas que você não tem noção. Você não sabe o que vai ser da sua vida ano que vem. Não seria legal se sua vida fosse um pouco diferente do que ela é hoje? Qual que é a sua mensagem final para quem sonha em viver alguma coisa parecida? Agora, saindo do lugar de o que você falaria para a Isa, de não sei quantos anos atrás trabalhava em São Paulo, e indo para um lugar de qual que é a sua mensagem para quem sonha, seja a pessoa que for, em viver alguma coisa parecida, mas ainda sente esse medo de dar o primeiro passo? Você precisa dar o primeiro passo para chegar no passo que você quer chegar. Porque vamos supor assim que o mundo seja uma escadona, né? Não tem como você chegar no 10º degrau se você não passar do primeiro. Então é o negócio. Eu tenho muito medo de tomar essa iniciativa. Enquanto você tiver esse medo tá te impedindo de viver coisas extraordinárias. Porque tá. Enquanto você tiver esse medo, você vai continuar reclamando da sua realidade, da sua vida, dos seus pensamentos, das coisas que não mudam. Você precisa deixar esse medo um pouco de lado, ou ir com medo mesmo, e você precisa ir. Muita coisa incrível tá te esperando lá fora. Tipo assim, a vida tá acontecendo lá fora. Acho que eu falaria isso. Que lindo. Isa, onde que as pessoas podem acompanhar as suas descobertas por aí no mundo lá fora e se inspirar com a sua jornada?
Muito no meu Instagram, né? @Isabela por aí, porque eu tô sempre por aí. No meu TikTok e em breve eu vou começar a fazer vídeos longos no YouTube, trazendo as minhas reflexões, muito sobre isso também que a gente estava conversando hoje. Demais. Bom, eu acho que no fundo, quando a gente fala sobre liberdade de viajar sozinha, que é muito que a gente trouxe nesse episódio, a gente não tá falando só da viagem, para muito para além da viagem, a gente tá falando desse momento em que uma mulher ela percebe que ela pode escolher por si mesma, sem pedir permissão, sem esperar companhia, sem precisar se explicar o tempo todo. É uma coisa que a gente aprende viajando, mas que a gente vai trazer para nós mesmos internamente. E é isso. Bom, muito obrigada por dividir esse olhar seu, Isa, esse olhar tão honesto sobre viagem, sobre escolha, sobre liberdade, a diferença do que foi da liberdade do antes, liberdade do depois, essa questão do tempo. Eu vou com certeza ficar refletindo isso a semana inteira. Legal. E, bom, para quem está ouvindo a gente, não esquece de seguir a Worldpackers e a Isa também nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. E se essa conversa fez sentido para você, talvez seja um convite para você se perguntar onde na sua vida você está esperando companhia para fazer alguma coisa que já podia ser seu. Com certeza. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio do Podpackers na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Gabi, pelo espaço. Foi uma honra conversar aqui.